Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos ler a Bíblia Sagrada, do jeito que a gente gosta de fazer na quinta-feira, né? Vamos estudar Juízes capítulo 20. Juízes 20, aí só vai faltar mais um capítulo e aí nós concluímos o livro de Juízes. Amém? Vamos ler então, queridos. Juízes capítulo 20, esse texto vai mostrar para nós a guerra entre todo o Israel contra uma tribo, né? Israel inteiro vai lutar contra Benjamim. Então saíram todos os filhos de Israel e a comunidade se ajuntou perante o Senhor em Mispá, como se foram um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Os líderes de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na assembleia do povo de Deus em número de 400.000 homens, soldados que usavam espada. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispá, então disseram os filhos de Israel: dizei-nos como sucedeu esta maldade. Então respondeu o levita, marido da mulher que fora morta: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para ali passar a noite. Durante a noite, os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa, intentando matar-me. Violentaram a minha concubina e ela morreu. Então peguei na minha concubina e a fiz em pedaços e os enviei por toda a terra da herança de Israel, porque cometeram tal abominação e loucura em Israel. Ora, todos vós, filhos de Israel, dai a vossa palavra e conselho neste caso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará para a sua casa. E isso, porém, é o que faremos a Gibeá: subiremos contra ela por sorte. Tomaremos 10 homens de 100 e de todas as tribos de Israel, 100 de 1.000 e 1.000 de 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, lhe faça conforme toda a loucura que fizeram em Israel. Então ajuntaram-se contra essa cidade todos os homens de Israel aliados como um só homem. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é essa que se fez entre vós? Entregai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Mas os filhos de Benjamim não quiseram ouvir seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, das suas cidades, os filhos de Benjamim se ajuntaram em Gibeá para sair à guerra contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, vindos das cidades, eram 26.000 homens que puxavam a espada, sem contar os moradores de Gibeá, que eram 700 homens escolhidos. Entre todo esse povo havia 700 homens hábeis, canhotos, os quais atiravam com uma funda uma pedra num cabelo e não erravam. Contaram-se os homens de Israel, fora os de Benjamim, 400.000 homens que puxavam da espada, e de todos eles de guerra. Levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel e consultaram a Deus e disseram: quem dentre nós subirá primeiro para guerrear contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. Saíram os homens de Israel à guerra contra Benjamim e ordenaram a batalha contra eles junto a Gibeá. Os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Os homens de Israel, porém, esforçaram-se e tornaram a ordenar a peleja no lugar em que no primeiro dia a tinham ordenado. Subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor, dizendo: tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor: subi contra ele. Então chegaram-se os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim nesse mesmo dia saíram de Gibeá ao seu encontro e derrubaram ainda por terra mais de 18.000 homens, todos os que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, o exército todo, subiram e, vindo a Betel, choraram e estiveram ali perante o Senhor. Jejuaram aquele dia até a tarde e ofereceram holocaustos e oferta pacífica perante o Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor:
A arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Disseram: tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor: subi, pois amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. Ao terceiro dia subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim e ordenaram a batalha perto de Gibeá, como das outras vezes. Os filhos de Benjamim saíram para enfrentá-los e foram atraídos da cidade. Começaram a ferir o povo como das outras vezes, matando uns 30 homens de Israel pelas estradas, das quais uma sobe para Betel e a outra para Gibeá pelo campo. Enquanto os filhos de Benjamim diziam: vão derrotá-los diante de nós como antes, os filhos de Israel diziam: fujamos e atraiamo-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a batalha em Baal Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar a oeste de Geba. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá. A peleja tornou-se tão reínda que os de Gibeá não sabiam que o mal lhes sobrevinha. Feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e naquele dia os filhos de Israel mataram 25.100 homens de Benjamim, todos os que puxavam da espada. Então os filhos de Benjamim viram que estavam derrotados. Ora, os homens de Israel haviam cedido o terreno aos benjamitas, porque estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. A emboscada se apressou e acometeu a Gibeá e prosseguiu contra ela e matou ao fio da espada toda a cidade. Os homens de Gibeá tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel se viraram na peleja. Benjamim havia começado a atacar os filhos de Israel, matando uns 30 deles, pois diziam: certamente vão sendo derrotados diante de nós, como na peleja anterior. Quando, porém, a coluna de fumaça começou a levantar-se da cidade, virou-se Benjamim e viu que toda a cidade subia em fumaça ao céu. Os homens de Israel se viraram contra os de Benjamim, os quais ficaram apavorados, porque viram que o mal lhes sobreviria. Assim, fugiram diante dos homens de Israel, fugiram para as estradas do deserto, mas a peleja os apertou, e os filhos de Israel que saíam das cidades os destruíram no meio deles. Cercaram os benjamitas e os perseguiram, pisando-os desde Noá até a altura de Gibeá, para o nascente do sol. Caíram de Benjamim 18.000 homens, todos eles homens valentes. Então os restantes viraram as costas e fugiram para o deserto até a penha de Rimom. Mas os filhos de Israel apanharam deles pelas estradas ainda uns 5.000 homens. Continuaram a segui-los de perto até Gidom e mataram deles 2.000 homens. Todos os de Benjamim que morreram naquele dia foram 25.000 homens que puxavam da espada, todos eles homens valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto até a rocha de Rimom, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os mataram ao fio da espada, tanto os homens da cidade como os animais. Tudo quanto encontraram em todas as cidades que encontraram, puseram fogo. Muito obrigado, Deus, te agradecemos por este dia lindo e pela oportunidade de cantar louvores ao teu nome. E agora, Pai, vamos meditar na tua palavra e queremos aprender lições para aplicar para as nossas vidas. E desde já nós te agradecemos pela tua ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Se você estiver sentindo frio, quiser vir mais para o meio, tá, irmão? A gente pode desligar o ar também, se vocês quiserem, tá? Sem problema. Bem, Israel então agora, irmão, vai juntar a nação inteira de Israel para lutar contra a tribo de Benjamim. Os irmãos que leram o capítulo anterior sabem o que aconteceu. Os que vieram aqui no estudo me ouviram dizer com mais detalhes, né? Que na verdade aconteceu que um levita foi buscar sua mulher, que havia de certa forma sido infiel a ele, e quando ele voltava com a mulher dele, no meio do caminho resolveram dormir, porque já era tarde, foram dormir na cidade de Gibeá, que era de Benjamim. E quando foram dormir lá, os homens daquela cidade quiseram atacar aquele homem, estuprar o homem, o levita, e na verdade, naquela situação, o dono da casa entregou para os homens da cidade
a mulher do levita. Aí eles estupraram a mulher e a mulher morreu de tanta violência que ela sofreu. E agora, no finalzinho do capítulo anterior, esse homem levita pega a mulher dele, irmãos, e divide a mulher dele em 12 pedaços e distribui um pedaço para cada tribo de Israel. Olha a confusão que vai arrumando, né? E aí agora, nós nesse capítulo 20, estamos vendo Israel reagindo. Cada tribo recebeu um pedaço da mulher, braço, perna, mas não sei o que, irmão, é uma coisa horrorosa, né? E aí então, esse capítulo 20 mostra para nós o quê? Que todo Israel agora se uniu junto com esse levita para ir lá e vingar a morte daquela mulher. Os irmãos estão acompanhando, estão vendo o desastre, irmãos, que tem sido alguns juízes para Israel, né? E mais especificamente, desde o capítulo 16, nós estamos vendo, o capítulo 17, desculpa, nós estamos vendo o desastre dos levitas, porque agora as coisas erradas estão acontecendo só com levita, e esse aqui é mais um caso de um levita, né? Então Israel está cada vez mais se aprofundando no pecado, porque está cada vez mais distanciando da lei de Deus e das ordens de Deus, tá bom? Então a gente está vendo isso, irmãos, como é que Israel vai distanciando? Os irmãos todos que já leram a Bíblia toda, através do roteiro, sabem, irmãos, que a coisa começa muito bonito em Gênesis 1, 2, né? Lá no Jardim do Éden, muito bonito, e só vai estragando, sujando. Gênesis 3 começa, 4, e vai estragando, ao ponto de chegar, queridos, em nós hoje. Tá? Chegar em nós hoje. O que nós vivemos hoje de adultério, de prostituição, de violência, de muitas outras coisas, irmão, é exatamente o que a gente está lendo aqui, de certa forma, na Bíblia Sagrada. Então, a coisa estava muito bonita no Jardim do Éden, durou pouco, depois que Adão pecou, só vai decaindo, e desde o capítulo 17 nós estamos vendo Israel afundando ainda mais no pecado. Ou seja, presta atenção numa coisa, quanto mais perto de Deus você andar, menos você vai pecar. Quanto mais longe de Deus você andar, mais você vai pecar. É regra, irmãos, ninguém peca perto de Deus. Tanto Deus dá força para não pecar, quanto também quem está perto de Deus não tem desejo de pecar. Pode estar certo, querido, quem peca é porque está longe de Deus, está afastado de Deus. Guarda isso, quanto mais perto de Deus, menos a gente peca, porque menos a gente quer pecar. Perto de Deus, o prazer de estar na presença do Senhor é outro. Agora, quanto mais longe de Deus, mais afastado do Senhor, mais desejo pela carne, pelo pecado a gente tem. Então, não tem esse negócio. O irmão pecou, a irmã pecou, está pecando e está em pecado, porque não está perto de Deus. Perto de Deus não tem esses desejos, nem essas vontades. Israel é um exemplo disso, irmão. Vai se afastando de Deus, vai caindo no pecado. E nós temos visto uma destruição tremenda. Eu não sei se você conseguiu contar, mas de Israel cai, irmãos, muitos mil homens. Sai de Israel 400 mil homens para a guerra. E na primeira luta desse cai 22 mil. Na segunda cai 18 mil. É muita gente. Já imaginou o que é 22 mil? Tem cidade, irmão, que não tem isso. Eu sei de cidade que tem 3 mil habitantes, 2 mil e pouco, Pedra Dourada tem 2 mil e pouco. Imagina o que é morrer 22 mil numa luta e depois morreu mais 18. Mas por quê? Porque está distante do Senhor. Quando a gente vive longe do Senhor, a gente peca. Quando peca, Deus não agrada, né? Então, irmãos, encontramos isso. Israel se reúne pela primeira vez depois que eles alcançaram a terra. Eu notei isso. Depois que eles atravessaram o Jordão, Josué morreu, né? Eles ocuparam a terra e tal. É a primeira vez que Israel junta todas as tribos. E ele junta todo mundo, irmãos, não é para fazer um culto para Deus. Eles juntam para a guerra. Que coisa, né? Vai lendo lá que você vai ver. É a primeira congregação, a primeira reunião que eles fazem. E não é para cultuar a Deus, mas é para a guerra. Eles juntam 400 mil homens, né? Depois eles investigam sobre o caso da mulher que foi morta e tal, da mulher do levita. E aí, Israel tenta resolver. De que maneira que Israel tenta resolver? Punindo só os culpados. Eu gostaria que você tivesse prestado atenção, que quando Israel juntou esses 400 mil homens, o versículo 2 diz isso, e sai para resolver essa questão, eles não chegam, irmãos, querendo matar toda a tribo de Benjamim, não. Se você olhar no versículo 13,
diz assim, eles fazem a seguinte pergunta, a primeira tentativa de resolver o problema é assim: entregai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que nós os matemos e tiremos de Israel o mal. Então Israel não juntou 400 mil homens para ir lá destruir a tribo de Benjamim. Eles só queriam que entregasse aqueles homens que tentaram violentar o levita, que acabou violentando a mulher do levita. Irmãos, eles violentaram ela tanto que ela morreu. Ela chegou a morrer. Então eles só pediram assim: me dá os homens que fez essa maldade, para a gente matar esses homens e tirar a maldade de Israel. Só que eles queriam os homens de Gibeá, filho de Belial, que eram maus. Mas se você continuar lendo o versículo 13, diz assim: mas os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, filhos de Israel. O que acontece? Benjamim, a tribo de Benjamim, que era de Israel, era filho do mesmo pai, né? Que ao invés de entregar os homens maus que violentaram, estupraram aquela mulher e até ela morrer, guarda, esconde os homens e ainda sai para guerrear contra Israel. Então você vê como é que quando a gente está longe de Deus, irmãos, a gente só vai afundando na confusão, só vai criando problema. Você já viu uma frase? Eu não vou falar ela toda porque fica até feio, mas eu vou falar um pouquinho dessa, você vai entender. Você já viu aquela frase que aquela coisa, quanto mais mexe, mais fede? Quem já ouviu essa? Não vou nem falar, nem preciso falar, não é? Tem aquele ditado, aquela coisa lá que você sabe meio que é, quanto mais mexe, mais fede. É isso, querido, que nós estamos vendo aqui. O pecado, quanto mais você mexe, mais ele fede. E o que o Senhor espera é que eu e você pula fora do pecado, larga esse tempo para um lado, porque quanto mais a gente vai mexendo, vai encrencando. Então Israel vai lá com 400 mil homens falando assim: manda para cá os homens que estupraram aquela mulher e que ela morreu e que fez essa vergonha em Israel. Aí o pecado é grande em Israel, tanto que em vez de Benjamim falar assim: não, vamos entregar, está aqui. Não, Benjamim vai e defende os homens maus que estupraram a mulher, fizeram aquilo tudo, defende eles e ainda sai para guerrear contra os irmãos dele, que era 400 mil. A diferença é muito grande, irmãos. Os homens de Benjamim eram 26 mil e os homens de Israel eram 400 mil. Mas existe um detalhe nessa diferença. O que você me diz? 400 homens lutando, 400 mil homens lutando contra 25 mil, quem vai ganhar? Mas aqui foi diferente. É isso que eu quero mostrar para você, que quando a gente está no pecado, irmão, a coisa embola toda. Presta atenção, isso é de Deus, essa frase que eu estou te dando. Quando a gente está no pecado, a coisa embola toda. Você pode estar com um dinheirão na conta e você fala: estou estabilizado, estou bem, e de repente entra num saco furado, some tudo, irmão. De repente está tudo errado na vida, e isso é lição, é o que eu estou dizendo. Parece que esse capítulo é enjoado, ele é grande, eu até fiz uma leitura rápida, né? Porque ele é grande, mas na verdade a gente vai vendo, irmãos, quando você vai pegando essas coisas, você vai vendo que a melhor coisa é confiar em Deus e largar a iniquidade, porque 400 mil homens, se aqueles homens dessem a mão, irmãos, e saíam empurrando os 26 mil, massacravam eles todos. Mas não teve jeito, querido, a gente vê isso aqui mais na frente, tá? Então, queridos, tentaram resolver de uma certa forma até boa, que era punir os culpados. Benjamim, então, prefere proteger os filhos de Belial, e aí, então, Israel ainda faz outra coisa certa, irmão. Israel, ao invés de juntar esses 400 mil homens e ir para matar os 26 mil de Benjamim, eles vão consultar a Deus. Irmãos, as lições desse texto são muito grandes. Talvez, irmãos, você pensa que buscar a direção de Deus, eu ponho isso aí lá no final, é sinal de que você vai ser vitorioso, e de repente você não vai ser vitorioso mesmo buscando a direção de Deus. Israel então vai, irmãos, e busca a direção de Deus. Eles vão e perguntam, né, para o sacerdote, pergunta: quem de nós vai subir primeiro? Verso 18, levantaram os filhos de Israel, subiram a Betel e consultaram a Deus, disseram: quem entre nós subirá primeiro para guerrear contra Benjamim? Deus respondeu: Judá. Ô irmão, você já imaginou você ter direção de Deus? Vai, porque fulano vai primeiro, e você vai cheio de alegria, pensando que vai ser vitorioso, e você leva uma porretada dessa. Então eles buscam, irmãos, aqui, olha, a direção de Deus para atacar.
né? Mas mesmo assim eles são derrotados. Então verso 18 busca direção. Deus fala assim: Judá vai subir primeiro. Aí, irmãos, Israel então levanta alegre, Judá vai na frente, todo animado, né? Pensando assim: Deus mandou eu ir, eu vou, e vai ser vitória na certa. Nós gostamos de vitória, amém, irmãos? Nós gostamos de vitória. Mas o versículo 21 diz, irmãos, que os filhos de Benjamim, que eram na verdade 26.000, saíram contra os 400.000 de Israel e mataram 22.000 e pôs o povo para correr. Você imagina naquele mato, naquele deserto, seja lá o que for, esse povo todo correndo, hein? Nossa, Deus do céu, é homem correndo para todo lado, porque era só homem, tá, irmãos? Mulher não ia para a guerra, né? Então 22.000 morreram de Israel. Aí Israel pega, o que Israel faz? Israel vai então dar um jeito de buscar a Deus outra vez. Chorou, ficou triste, né? Choraram, verso 23, consultaram a Deus outra vez e perguntaram: Senhor, nós vamos subir contra eles? E Deus vai e fala: vai. E aí, irmãos, eles vão e morrem mais 18.000 homens debaixo da direção de Deus para ir. O que você entende com isso? Deus mandou: vai, pode ir para a guerra, morre 22.000. Depois Deus fala outra vez: vai, morre mais 18.000. Está vendo, querida? Que coisa! Você já imaginou Deus te dirigir para você levar a pior? Isso por quê, querido? Você já notou que tem muito crente com depressão hoje em dia? Os crentes precisam conhecer Deus. O crente sofre também, irmão. O crente tem doença. O crente passa falta, passa necessidade. O crente perde também. Essa geração precisa conhecer Deus. Não é? Se a gente ora e Deus não ouve, a gente já fica aborrecido com Deus. Chora, briga. Mas Israel perdeu 22.000, depois agora perde mais 18.000, está vendo? Na segunda investida perde 18.000. Aí, por fim, só que eu queria que você percebesse uma coisa. Primeira vez ele orou se quem ia, Deus falou: Judá. Segunda vez eles vão, pergunta a Deus se deve, tornaremos a pelejar, verso 23, Deus fala: pode subir. Só que no versículo 26 agora, na terceira investida de Israel, mostra, queria que você acompanhasse na sua Bíblia o versículo 26, diz que então todos os filhos de Israel, o exército todo, subiram e vindo a Betel, choraram. Olha, agora é diferente. Tiveram ali perante o Senhor, jejuaram aquele dia até de tarde e ofereceram holocaustos e ofertas perante o Senhor. Agora não foi só orar. Você está entendendo? Agora eles oraram, choraram, jejuaram até de tarde, ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Aí, irmãos, agora foi diferente. Agora fizeram um culto de fato para Deus. Antes só oraram, só choraram, só pediram. Agora eles ofereceram a Deus também. E não é que a gente precisa aprender também a oferecer a Deus sacrifício de louvor, ofertas voluntárias, negar a nós mesmos e nos oferecer a Deus. Então, querido, quando nós estamos propondo para a igreja campanha, na verdade, nós já terminamos uma aí na quarta passada, na outra quarta, aliás, né, na anterior, que foi o nosso projeto de vida para 2020, e já está no meu coração uma outra campanha para a gente fazer ela também na quarta-feira, para não pesar para os irmãos. Porque qual o interesse da campanha quando a gente faz? O interesse da campanha é te envolver no compromisso. Deus não ouve quem não tem compromisso com Ele, não, querido. É isso que Ele está mostrando para nós. Israel pediu direção: quem vai à guerra? Judá. Judá foi e morreu 22.000. Aí eles choram, chega perto de Deus: Senhor, nós vamos subir outra vez? Deus, vai. Eles vão, morre mais 18.000. Aí agora eles não só perguntam quem vai e se nós vamos. Agora eles chegam lá, eles oram, eles jejuam, oferecem holocausto. Você sabe o que é holocausto, não sabe? Holocausto é matar animal e oferecer a Deus. E agora eles oferecem também ofertas voluntárias, que poderiam ser de vários tipos. O povo já não foi de mão vazia nem pedindo. Chegaram agora, oraram, sacrificaram em jejum e fala: está aqui no altar, Senhor, minha oferta. Aí a coisa mudou, querido. Você pode notar que aqui mudou agora.
Agora, com esse culto que fizeram no versículo 26, você pode anotar, olha as lições, irmãos, que Deus está trazendo para nós, tá bom? O que Israel fez então no versículo 26? Agora no versículo 26, Israel se comprometeu com Deus, porque ao jejuar, ao orar até de tarde, ao oferecer holocausto e ao oferecer a oferta pacífica, você está se comprometendo, irmão. Agora, se você é o tipo de crente que não se compromete com Deus, você vai continuar talvez na luta, mas perdendo 22 mil homens, perdendo 18 homens, você vai, 18 mil, você vai continuar. E o pior é que Israel estava debaixo da direção de Deus para ir, mas ele perdeu, foi derrotado. Então você pode estar na direção de Deus, mas se você não se comprometer, não entregar a Deus no altar algo seu para o Senhor, de coração voluntário, irmão, não tem esse envolvimento de Deus, não é? É isso que nós estamos vendo aqui. Então, queridos, o que acontece agora? Então agora, depois de jejuar, de se humilhar, de oferecer ofertas, Deus vai e vira para eles assim no versículo 28, aliás. Pode subir amanhã, e eu vos entregarei nas vossas mãos. Olha, foi diferente, agora a história foi, Deus falou, pode ir, que eu vou entregar esse povo. E foi o que aconteceu, irmãos. Israel então entra na luta, só que tem um outro detalhe, eu coloquei lá no final, não aqui. Israel finalmente vai vencer, mas é depois de uma emboscada. Deus não falou para eles fazerem emboscada, não falou nada. Deus só falou para eles assim, ó, pode subir, amanhã eu vou entregar nas vossas mãos. E eles inventaram uma emboscada, uma estratégia. Você tem alguma estratégia na tua vida? Se você não tem estratégia, aprenda a ter estratégia que Deus usa. Eles tiveram a estratégia. A estratégia deles era fingir que estavam sendo derrotados para enganar o inimigo. Você sabia? Foram à luta. E aí quando foram, começaram a matar uns 30. Eles começaram a fugir. E aí de repente, quando eles saíram para a estrada, eles ocuparam a cidade, meteram fogo na cidade. Quando Benjamim, que estava na estrada atrás deles, viu a fumaça, voltaram. Quando voltaram, eles pegaram eles e mataram. E aí foi o fim da guerra, o fim da batalha. Está vendo, querido? Então, como é que as coisas funcionam? A Bíblia diz para nós também, irmãos, que destes 26 mil que tinha da tribo de Benjamim, sobraram apenas 600 homens que conseguiram fugir. Foi matando, e sobrou 600 homens que conseguiram fugir. Esses 600 homens esconderam numa rocha chamada rocha de Rimon, e lá eles ficaram 4 meses escondidos naquela rocha. E um detalhe muito importante, que são esses 600 homens, irmãos, que vão dar continuidade à tribo de Benjamim. Morreram todos, sobraram esses 400 homens. Assim Israel, então, entra numa luta e aprende algumas lições de dependência no Senhor, faz essa matança toda e sobra só 600 homens. O que nós vamos ver no capítulo 21? Mas nós não vamos entrar nele para não ter que correr muito e aí a gente tratar de 2 assuntos. E aí passa muito o nosso horário. No capítulo 21, eles vão tentar consertar o erro que eles cometeram de ter matado todos os homens de Benjamim. Presta atenção só e tente dar uma resposta. Se Jacó estivesse vivo, você sabe que Jacó que era pai desses meninos tudo, né? É Jacó que era pai deles, era o pai das tribos. Então Benjamim foi o último filho de Jacó, José foi o penúltimo, e assim vai criando-se as 12 tribos de Israel, incluindo os filhos de José como parte dos 12. Só quero que você se lembre como era Jacó, como era o coração de Jacó, como era o homem Jacó, e me diga, como Jacó ficaria se ele estivesse vivo, estivesse vendo agora toda a tribo de Israel, todos os filhos, todos os descendentes dele, se levantando para destruir um dos filhos dele, que é o filho mais novo ainda, Benjamim. Hein? Ele ia ficar arrasado. Você vê o tanto que esse povo, irmão, desviou dos princípios de Deus, dos princípios que eles aprenderam. Você lembra lá que ele quase morreu quando José foi vendido, mas na verdade os filhos enganaram e disseram que ele havia morrido. Quase que o velho morre. Depois, quando eles vão lá no Egito, na época da fome, vai no Egito pegar comida,
comprar comida, que o José faz uma jogada para Benjamim ficar, o velho quase morre também, queridos. E agora, o que você me diz? Como ele ficaria se estivesse agora vivendo isso e vendo os filhos todos se levantando para destruir toda a tribo do filho mais novo dele? Então, só para você ter uma noção do quanto Israel estava, irmãos, afastado de Deus, já aqui no finalzinho do livro de Juízes. E é isso que nós vamos ver daqui para frente. Israel vai se afundando, até que nós vamos terminar o Velho Testamento, né? E vai os irmãos ter uma compreensão melhor do ambiente da época quando Jesus Jesus veio, nasceu, cresceu e começou a trabalhar. Lembra que Jesus o tempo todo combatia fariseus, saduceus, sacerdotes, escribas, mestres da lei? É aqui que começa a se desviando. E nos tempos de Jesus, eles viviam só de aparência de religiosidade. Já não cumpriam a lei, já viviam fazendo comércio dentro do templo, como nós vimos lá. Até por isso que Jesus, quando chegou da maneira como que chegou, combatendo duramente, chamando os sacerdotes, irmãos, chamando os fariseus, os mestres da lei, de hipócrita, sepulcro caiado e tal. É aqui, irmãos, a raiz, é o caminho que eles estão tomando para distanciar. Porque enquanto Josué estava vivo, presta atenção, quando Josué estava vivo, Josué ainda mantinha o povo dentro da vontade de Deus, dentro dos princípios de Deus. A partir disso, o Senhor começa a levantar os juízes, que na verdade eram homens que iam lutar contra uma nação, mais nada. Mas desde então a gente não vê o direcionamento de Deus para nada. Se os irmãos não notaram, esta na verdade é a primeira vez que Israel vai orar e buscar a Deus para ter direção para a guerra. E mesmo assim eles perdem 2 batalhas e acertam a segunda. Assim então, queridos, nós estamos à beira de terminar, né, o livro de Juízes, e nós estamos vendo então o pano de fundo, né, os acontecimentos, para que Deus então venha mais na frente levantar reis em Israel, tá bom? Porque o povo não tinha rei, não tinha quem os conduzisse, cada um fazia o que bem entendia, e nós acabamos de ver isso aqui, uma nação inteira se levantar contra si mesma para destruir um dos seus irmãos por causa de um pecado. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, bendito é o teu nome, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estudar a tua palavra. Obrigado pelas lições da palavra do Senhor. Agora eu peço, Senhor, aplica a tua palavra em nós, nosso coração, e nos ajuda a colocá-la em prática. Obrigado, porque mesmo quando parece que nós estamos perdendo, nós estamos ganhando, porque estamos aprendendo a depender do Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida e isso nos basta. Obrigado, leva-nos em paz, guarda, meu Pai, nossos irmãos que vão participar do acampamento, livra de todo mal, proteja-os, que seja uma noite abençoada na vida de cada um deles, ó Deus. Pedimos também pela irmã Aparecida mais uma vez, Senhor abençoa tua filha, fortaleça, dá vitória, nós cremos no milagre do Senhor naquela vida, Pai, nada é impossível para ti. Pedimos pela Flávia também, que está doente, está enferma, o Senhor possa, meu Deus, contemplar aquela vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, possa abençoar a irmã Maria José também, curando, livrando de todo o mal, o Senhor possa abençoar a irmã Fátima, Senhor Deus, nesse procedimento cirúrgico que ela vai passar, que a mão do Senhor esteja estendida para operar milagre na vida dos teus filhos. Muito obrigado mais uma vez, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, querido. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.